Agradecemos a Deus pelo privilégio de mais uma vez com os irmãos estudarmos a lição da Escola Dominical, a revista dos adultos. Vamos estudar a lição 2, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. Continuando nosso estudo trimestre, que tem o tema A Supremacia da Escritura, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Lembramos, irmãos, que os slides da nossa lição que estaremos utilizando estão na descrição do vídeo. Tem o link para download do PDF e do PowerPoint. Os irmãos podem baixar e usar livremente. Pedimos tão somente que os irmãos possam compartilhar, comentar, curtir e, caso não seja inscrito, os irmãos se inscrevam no nosso canal. Louvado seja o Senhor. O textual da nossa lição diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Como vimos na lição passada, a respeito da autenticidade, da autoridade, a respeito de que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, tudo isso que estudamos na lição passada é graças também a esse aspecto que estaremos estudando hoje. Essa autoridade que a Bíblia tem é porque ela foi inspirada por Deus, de forma verbal, plenária. Então é isso que nós estaremos desdobrando através do estudo dessa semana e dando continuidade então a esse tema de bibliologia que estamos vendo nesse trimestre. Os jovens estão estudando cristologia e os adultos estão estudando bibliologia. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição é refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia e explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa leitura em classe se encontra em 2 Timóteo 3, 14 a 17 e 2 Pedro 1, 19 a 21. 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, a própria Escritura, ela explica, A Bíblia explica a Bíblia. Então, a própria Escritura, ela ratifica essa condição de inspirado. Livros de determinado autor cita outros, e demonstra que aquele livro era a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a própria Bíblia, ela reivindica essa inspiração. Como veremos, estudando na lição passada, que a autenticidade da Bíblia ela é baseada nas evidências internas e externas. E a Bíblia ela vai apontar para essa característica que ela tem, que é inspirada, que saiu da boca de Deus. Como veremos aqui um termo que é bem repetido durante todo o Antigo Testamento, que é assim diz o Senhor. Introdução. A inspiração divina da Escritura foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, toda essa característica de autenticidade, de autoridade, de inerrância é baseada nesse princípio, que ela foi inspirada, verbal e plenamente por Deus. Então, nenhuma profecia, como já lemos, foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Primeiro tópico da nossa lição, a doutrina da inspiração bíblica.
Primeiro subtópico: a inspiração bíblica é divina. As páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Então, ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, lá em Êxodo 24, 4. Jeremias foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26:2. Jeremias também, Deus disse: escreva num livro. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. A gente veremos mais à frente que aí faz parte de uma profecia que o próprio Jesus fez, né? O Espírito Santo ia, revelar e ensinar os discípulos. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. A Bíblia reivindica que há a inspiração de Deus, ou seja, a fonte de tudo é de Deus. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um J ou um tio se tirar da lei. Né? Então, no hebraico, na verdade, o J seria o Yud, né? Uma letrinha pequenininha, parece um sinal. E tem o som de I, né? A gente vai transliterar. Então, seria nem um Yud ou nenhum outro traço ou um acento. Então, esse texto, lendo na Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: e eu lhe digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então, Jesus quis dizer que até a menor letra é inspirada, louvado seja o Senhor. Então, ela não pode ser retirada. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Segundo o subtópico, a inspiração bíblica é verbal. Retificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopnestos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou aos Escritores Sagrados aquilo que deveria ser escrito. Lá em 1 Coríntios 14:37 diz o seguinte: se alguém cuida-se profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Glórias a Deus. Neste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, então Pirma traz aqui algumas definições de Webster, que define inspiração como a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram capacitados a expor a verdade divina sem nenhum erro. E, segundo o Dr. Galsen, inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores da Escritura ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Então, aí entra a inspiração verbal, que veremos que Deus cuidou para que as palavras escritas fossem as corretas, né? Não houvesse o erro e a mensagem fosse transmitida palavra por palavra, né? Vindo, né, da inspiração que Deus dava aos escritores. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumento de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então Deus utilizou-se da cultura, do vocabulário, do estilo de cada escritor, e não houve um ditado, né? Deus não chegou assim de escreva aí, parágrafo, letra maiúscula, e começou a falar as frases e até a pontuação, a gramática. E com isso, né, Deus também daria um estilo único para a Bíblia, um único vocabulário, ou seja, a gente não veria tanta, né, nuances que pertencem aos escritores, ou seja, estilo literário, vocabulário, a forma de escrever. Então a gente vê que Deus usou cada um com as suas capacidades. Só que Deus inspirou para que o texto que eles escreviam era a palavra de Deus, ou seja, Deus cuidou para que cada palavra fosse fruto da sua inspiração, utilizando-se da capacidade de cada escritor. Então Deus não deixou eles ali nem como mecânicos, apenas escrevendo um ditado, ou Deus não desligou as faculdades mentais daqueles escritores. Deus usava eles na sua capacidade, nos seus estilos, nos seus vocabulários, na sua cultura, e cuidou para que toda palavra escrita fosse provinda de Deus, para que a mensagem fosse de Deus, a palavra fosse de Deus. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia
eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Glórias a Deus. Por isso que a palavra é de Deus, né? Não é do Escritor, é de Deus. Louvado seja o Senhor. E as palavras também. Então é uma inspiração verbal. A inspiração bíblica também é plenária, terceiro subtópico. A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então tudo foi inspirado. Plenário quer dizer toda, né? Completa. Então, genealogia, os diálogos de Satanás, Deus inspirou para que o escritor registrasse. Registrasse para quê? Para que a história ficasse completa, né? Então Deus inspirou cada registro na Sagrada Escritura. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, segundo Timóteo 3,16. A gente lê na versão Almeida Revista Corrigida que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, mas nas outras versões, Almeida Atualizada, em outras versões NVI, NVT, a gente vê toda a Escritura é inspirada. O mudou de lugar, né? Ou seja, ele está no lugar correto. Na Almeida Revista Corrigida tem essa diferença. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então, tudo provém de Deus, né? Inspiração. A inspiração lembra quando você puxa o ar, né, para dentro. Então, Deus soprou e o autor, o escritor ali, inspirou, né? Então, o Espírito Santo internamente ali trabalhou na vida de cada escritor. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Nós romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada, a palavra de Deus, plena, sem erro e sem falha alguma. Então, os modernistas, os liberais, vão dizer que só uma parte é inspirada. Então, se contém, quer dizer que nem tudo é inspirado. Porque eles, não sei baseado em que métrica, eles conseguem distinguir o que foi inspiração e o que não foi. Então, eles querem julgar a palavra e querem dizer que em um determinado momento o servo de Deus ali estava inspirado para escrever alguma coisa. Daqui a pouco ele deixou de ser inspirado e escreveu coisas que para eles não é a palavra de Deus. E nem os ortodoxos, né, que acreditam que a palavra de Deus só é a palavra de Deus quando alguém lê e tem aquela experiência, aquele encontro com o sagrado. Aí ela se torna a palavra de Deus. E muitas das vezes esses neortodoxos, também em outro grupo, vai querer desmistificar a Bíblia, ou seja, tirar tudo que é sobrenatural. Eles acham que não pode haver, né, numa época de modernidade, não pode haver, né, não pode comungar com textos que falam sobre o sobrenatural, que para eles são mitos. Então eles querem tirar todos os mitos, todos os milagres e deixar só a parte ética e moral da Bíblia. E com isso, né, esse grupo vai dizer que a Bíblia também contém, né? Ou seja, o neortodoxo acaba pecando no mesmo pecado do liberal. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela foi inspirada, glórias a Deus. Agora, e toda ela é apta para ensinar, para redarguir, para exortar. Segundo tópico, a inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. Primeiro subtópico. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidade quanto ao gênero, literário, gramática, vocabulário e outros. A gente percebe que Deus se utilizou da capacidade de cada autor, de cada escritor. Por quê? Porque vemos que tem texto que é poético, tem texto que é, né, narrado, tem texto que há inúmeras, né, funções de linguagem utilizadas, metáforas, parábolas, como veremos mais à frente. Então, o texto é rico, né, é diversificado, e o tempo que Deus utilizou de um general como Josué, utilizou-se, né, de um filho educado lá na escola dos faraós como Moisés, utilizou-se de um boieiro como Amós, um pescador como Pedro. Então a gente percebe que há estilos diferentes que Deus usou, cada um conforme sua cultura. Se fosse apenas um ditado mecânico, era tudo igual. Era um estilo só, uma gramática só,
e um nível de vocabulário só. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos, porque Deus não inspirou os escritores apenas o pensamento ou ideia. Outro conceito errôneo que alguns pensam sobre a inspiração é que Deus deu só a ideia e o autor se virou em expor aquela ideia através da sua própria interpretação. Mas não é assim. Eles não foram intérpretes. Eles foram inspirados a registrar, a escrever a mensagem de Deus. Por isso que eles podiam dizer, assim diz o Senhor, como a gente viu por 3.800 vezes essa sentença repete-se no Antigo Testamento e outras similares, e no Novo Testamento não é diferente. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo iluminou e o Espírito Santo inspirou no momento de registrar cada palavra. Então cada palavra vem de Deus. Deus cuidou para que a palavra que fosse escrito as palavras corretas. Segundo subtópico, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto da Escritura quanto à sua inspiração e veracidade está condicionado às limitações dos seus autores humanos. Moisés também cometeu um assassinato. A gente vê Davi, que escreveu Salmos, também pecou. Nós vemos Pedro, também falhou. Paulo, também era o perseguidor. Então, não era a limitação do autor que empatava a inspiração de Deus, e nem que anula que aquilo que foi escrito foi inspirado. Então, Deus usou ele naquele momento, inspirou os escritores, os autores a escrever o texto sagrado, mas eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Entretanto, nenhum texto da Escritura, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo Coríntios 4:7. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então, como é que nós detectamos que Deus utilizou-se, da capacidade de cada autor? Através desses estilos, dessas diferenças de cada livro. Cada autor fez uso de gênero literário distinto, tal como narrativa, 1 Samuel, por exemplo, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, no Juízes 14:14, que diz a respeito do Sansão ali falando sobre o enigma ali do leão. Ele passou aquele enigma para ver se os filisteus adivinhavam, do leão lá que ele matou, e depois ele comeu mel ali, formou-se ali uma colmeia de mel dentro do leão. Então ele expõe, é registrado na Bíblia, o autor de Juízes registra esse enigma, parábolas, alegorias, lá em Gálatas 4, por exemplo, que Paulo vai fazer a alegoria do filho da serva, do filho da livre, demonstrando quem era filho da promessa, quem era filho da serva, a respeito de Ismael e Isaac. Também tem hipérboles, ou seja, figura de linguagem quando se usa do exagero para poder dizer que a grandeza das coisas. Então, como João 21:25, vai dizer que o que Jesus fez não dava para conter em todos os livros, se fosse registrar. E também metáforas e símiles. Então, temos muitas metáforas, eu sou a porta, quem entra por mim. Então Jesus não é uma porta, era uma metáfora. Usava aquele símbolo para representar o conteúdo, o contexto ali da sua mensagem. O Tiago vai falar sobre a língua, que é como o leme do navio, como uma pequena chama que pode incendiar toda a floresta. De vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Então temos Pedro com um vocabulário, Paulo com outro. Então a gente percebe tudo isso na Escritura. Como Deus se utilizou do vaso de barro. Glórias a Deus. 2 Pedro 3:15-16 diz o seguinte: "Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro reconhece que Paulo tinha essa sabedoria que Deus dava e que tudo que ele escrevia, né, era parado às outras escrituras. Então ele associou os escritos de Paulo a um escrito pertencente às escrituras. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. E a linguagem do senso comum também a gente vê empregada na Bíblia. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra o Senhor morreu e registrou que o sol parou. Então, alguns críticos da Bíblia vão querer dizer que a Bíblia errou, né? Que aí há um erro, porque não é o sol que se movimenta, é a terra que gira. Mas aí é como o título do nosso subtópico, é a linguagem de senso comum, ou seja, está expressando ali a mensagem para alguém que pudesse entender. Embora hoje a gente sabe que é a terra que gira, né, no seu movimento, e que gerando as 24 horas do dia e à noite, até hoje a gente usa o pôr do sol, né? Os casais românticos vão, né, vislumbrar o pôr do sol, o nascer do sol. Até hoje o Japão é conhecido como a terra do sol nascente, ou seja, são fraseologia comum, né? Então é uma forma para expressar, uma figura para expressar a mensagem. Essa linguagem não ignora o fundamento científico, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos, então é para que seja entendida. O terceiro tópico da nossa lição é o Espírito Santo e a Bíblia. Primeiro ponto, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina, então ela mesmo reivindica que é inspirada. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Em Juízes 3,4, esses, pois, ficaram para pôr eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. E como o autor de Juízes cita aqui, a respeito das nações que ficaram ainda na terra, para provar a Israel, para ver se eles iam dar ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Esdras reconhece, como inspirado dos livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, em Esdras 1:1 e 5:1, e a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor do Exército enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Então, a Bíblia mesmo, né, ela reitera a sua inspiração. Um autor reconhece ou cita, né, o outro autor como o outro livro como palavra inspirada, mandamento do Senhor, palavra de Deus. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Lá em Lucas 24:44 disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus ratificou que a lei, os profetas, os salmos são palavra de Deus, inspirada, aleluia, com evidência interna do cumprimento das profecias que falavam de Cristo. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração no Antigo Testamento. Então Deus inspirou os autores através do seu Espírito, o Espírito Santo. A inspiração do Novo Testamento. Também o Novo Testamento reitera a sua inspiração. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. E segundo, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Então, Jesus prometeu e os próprios autores confirmam isso, que eles escreviam, né, através do conhecimento da revelação do Espírito Santo. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, os evangelistas escreveram
pela ação, né, pela inspiração do Espírito Santo que fazia lembrar, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Então eles reivindicavam que o que eles escreviam era revelado, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo a inspiração do Novo Testamento, nesse aspecto Paulo declara que escreve sobre a imitação do Espírito, e que as epístolas são uma palavra de Deus. E em Gálatas 1:12 diz: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura, como já vimos, né? Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. E terceiro, subtópico, a obra da regeneração e a iluminação. Então vamos ver a diferença de iluminação para inspiração. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente está falando agora da regeneração. O Espírito Santo agindo na nossa vida, somos pecadores, não tínhamos como chegar até Deus se não o Espírito Santo não nos convencesse, né? Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem por ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também aplica no coração humano a fim de regenerar os pecadores. Então ele inspirou os autores e agora ele aplica, né? Nos convence, glórias a Deus, e nos gera a fé regeneradora, salvadora. Continuando, sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar nem entender a palavra de Deus. O homem natural não entende as coisas espirituais. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1:18 diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então o Espírito Santo agora ele vai nos iluminar, ou seja, ele nos vai fazer compreender o que está escrito, a palavra. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Então ele não vai nos revelar algo novo. Ele vai nos fazer compreender o que já foi inspirado, o que já foi escrito. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então vigiemos, tomemos cuidado com essas muitas revelações que, né, inundam, né, a mídia, inundam a internet. Isso, né, tenhamos o discernimento para ver que é anátema, porque a profecia ela tem que ser pesada conforme as escrituras. Então temos que ver se é algo novo, rejeite, né? Tudo tem que estar de acordo com a palavra. O Espírito Santo ele vai nos iluminar, vai nos fazer discernir a respeito disso, se nós estivermos ligados, né? E examinando as escrituras. Porque muita gente hoje cai em qualquer vento de doutrina porque não lê a Bíblia. E esse trimestre, né, é um convite que nós temos, é ler a Bíblia. Começar a ler a Bíblia para lermos durante todo esse ano toda a Bíblia. Pelo menos aqueles que nunca leram uma vez sequer a Bíblia inteira, tem, né, esse desafio. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante a gente estar sempre nos alimentando da palavra e firmado nessa rocha, para não sermos vítimas de qualquer engodo, qualquer vento de doutrina. Concluindo, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente, né? Então toda a palavra é de Deus. Seus autores já escreveram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então o agente foi o Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Então todos os livros e cada palavra é inspirada, e não tem um livro que seja mais ou menos inspirado que o outro. E esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra para o livro de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Amém? Glórias a Deus. Então, próxima lição, vamos continuar estudando sobre a Bíblia. Vamos falar agora da característica que ela tem, que ela é inerrante. Né? Faz parte até do nosso subtítulo aí. Inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, vamos estudar essa característica fundamental para que, né, possamos ter certeza, conhecer quem temos crido, né? Então, a nossa fé se baseia, né, nessa palavra que nos revelou o nosso Senhor e Salvador, o caminho para chegar
até a vida eterna. Glórias a Deus. Então ela é infalível, ela é inspirada, como vimos hoje, e ela também é inerrante. Louvado seja o Senhor, como estudaremos na próxima lição. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, obrigado, Pai, mais. Pai, aleluia, no ensino a respeito da Tua palavra. Possamos cada dia mais amá-la, Pai, aleluia, examiná-la, Pai, ler a Tua palavra, Senhor Jesus, que ela não se aparte, Pai, da nossa boca nem dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando cada aluno da escola dominical, professores, pastores, Pai, nos livrando de todo mal, Pai, que assola a humanidade. Em nome de Jesus, nos guarda. Nós pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.